no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mobilização geral, é assim que lideranças empresariais e municipalistas começam a semana. Os deputados federais e senadores receberam apelos ao longo deste final de semana para o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à folha salarial, a desoneração da folha salarial. Quem conta os primeiros detalhes dessa agenda que começa bem agitada nesta segunda-feira é o repórter Carlos Alberto. Provocou dura reação nos meios políticos e empresariais a decisão do presidente Lula em vetar integralmente o projeto de lei que prorrogava até dezembro de 2027 a desoneração da folha para 17 setores da economia que mais geram empregos. A desoneração, que significa a redução da contribuição previdenciária, é um estímulo para as empresas terem mais competitividade e abrir mais vagas no mercado de trabalho. O Ministério da Fazenda entendeu diferente. Considerou que a desoneração para as empresas tira 9,8 bilhões por ano dos cofres do INSS, é inconstitucional e, ao longo da vigência, não gerou os resultados esperados. Na contramão desse discurso estão as lideranças empresariais que enfrentam a mais pesada carga tributária do país e consideraram que a desoneração representa estímulo para investimentos e mais geração de empregos. Em meio à polêmica, deputados federais e senadores se preparam para derrubar o veto presidencial. A sessão do Congresso Nacional, que poderá antecipar a análise do veto à desoneração, já deverá ser realizada nesta semana. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A mobilização também atrai a atenção das lideranças municipalistas. Os prefeitos querem que o Congresso Nacional institua o benefício da redução da alíquota previdenciária para as cidades com até 142 mil habitantes. Agora, essas informações com Sátiro Salles. Os dirigentes da Confederação Nacional de Municípios caíram em campo desde a última sexta-feira na mobilização para prefeitos telefonarem aos deputados e senadores com pedido para a derrubada do veto presidencial à desoneração da folha salarial. O projeto de lei, vetado pelo presidente Lula, prorroga o benefício fiscal para as empresas, mas estende também aos municípios a redução da alíquota do INSS. A CNM estima que a derrubada do veto pode representar uma redução anual de 11 bilhões de reais nas despesas de 4 mil cidades brasileiras. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, dirigiu apelo aos prefeitos que entrem em contato com os deputados e senadores da bancada de cada estado e peçam a derrubada do veto. Segundo ele, a decisão do Congresso Nacional será fundamental para garantir que as prefeituras tenham mais condições fiscal e financeira na Previdência Social, considerada pelo líder municipalista como um dos principais gargalos da administração municipal. Ao defender a redução da contribuição do INSS, a CNM, por meio de nota, reiterou o cenário atual que 51% dos municípios com população de até 156 mil habitantes concluíram o primeiro semestre de 2023 com déficit primário, enquanto no grupo acima desta faixa populacional, 26% apresentaram um déficit. Outro ponto ressaltado pela Confederação ao presidente da República é a dívida dos municípios com o regime geral de previdência social, que chega a quase 200 bilhões de reais. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, é o principal assunto da pauta política e da pauta econômica do país. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi adotada com base em recomendação do Ministério da Fazenda, ao dizer o Ministério da Fazenda que a renúncia fiscal significava um erro do ponto de vista constitucional, ou seja, não tinha cobertura constitucional. O Congresso Nacional tem 30 dias para apreciação do veto do presidente
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a repercussão dessa medida foi tão negativa, tão intensa e tão imensa que, de sexta-feira, quando foi oficialmente anunciado o veto presidencial, lideranças empresariais, prefeitos, deputados federais e senadores sinalizaram que será inevitável a derrubada do veto, uma vez que a manutenção desse veto ou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva significa essa ameaça traduzida em palavras por dirigentes de entidades empresariais que consideram que sem a desoneração, os custos das empresas irão aumentar e demissões serão inevitáveis. Diante de todas essas cobranças, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, admitiu que o veto poderá ser apreciado este ano, enquanto deputados federais e senadores querem que o veto já entre nesta semana na sessão conjunta da Câmara e do Senado. Parece-me, jornalista Beto Almeida, que o governo federal mexeu com um verdadeiro vespeiro ao vetar esse benefício fiscal para empresas que geram mais de 9 milhões de empregos. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Olha só. Não é que tenha que aprovar, aliás, ele acha que vai aprovar até 31 de dezembro o presidente do Senado. Tem que aprovar até antes de 31 de dezembro, Luciano. Sabe por quê? Porque é quando o benefício a esses 17 setores da economia termina. Termina no dia 31 de dezembro. Então não adianta apreciar um veto desse lá para janeiro, por exemplo. E aí perde a validade, já está perdida a validade. Então, a prioridade, na realidade, é essa. É fazer com que tudo isso seja resolvido antes do 31 de dezembro. Qual é a questão? Existe aí um consenso de que alguma coisa vai cair todo, em parte? Bom, esse é um problema. Nós temos aí, como se trata de uma sessão conjunta do Congresso Nacional, ou seja, porque tem que ser apreciado esse veto pela Câmara e pelo Senado em sessão conjunta, a possibilidade de isso ocorrer nesta semana é mínima. Por que é mínima? Porque o presidente Lula está viajando hoje junto exatamente com o ministro da Fazenda para aquela reunião da COP28, que fica mudanças sobre climas, mudanças climáticas, que fica lá na Arábia Saudita. Então, o que acontece? Nessa viagem, o Haddad está indo junto. A perspectiva, então, é de que os governistas empurrem essa votação apenas para quando o presidente e o ministro voltarem. A previsão, então, é que lá pelo dia 12 de dezembro haja a votação em torno da derrubada ou não desses vetos. O que o governo quer agora, Luciano? O governo, como você já disse, já percebeu que há essa dificuldade, já percebeu realmente a reação de vários setores da economia. Então, o que ele está tentando agora é, ao menos, negociar que uma parte do veto do presidente Lula seja mantido, principalmente naquela parte que trata, e a notícia não é boa para os municípios, com a redução de alíquotas previdenciárias daqueles municípios com até 142 mil habitantes. Ou seja, pelo que foi aprovado, esses municípios teriam uma redução de contribuição da alíquota previdenciária caindo de 20% para 8%. Mas o governo insiste, pelo menos essa parte dos municípios eles querem manter no veto. E aí como é que ficaria? Uma das leituras técnicas que eu li, jornalista Beto Almeida, sobre essa mudança na desoneração fiscal, eu li o exemplo, via em um dos canais de televisão, uma empresa que tinha uma contribuição nas condições atuais de R$8 mil sobre o líquido, sobre a receita bruta, essa empresa vai passar a contribuir com R$25 mil por mês a partir do fim da desoneração. Ou seja, é um impacto muito grande se você comparar esses valores saindo de R$8 mil para R$25 mil, significa dizer, jornalista Beto Almeida, que esse dinheiro a mais, R$25 mil, é suficiente para a contratação o equivalente a 15 funcionários com salário mínimo. É esse argumento técnico que as lideranças empresariais estão sensibilizando deputados federais e senadores a derrubarem esse veto. Lembrar que esse projeto de lei, nas duas oportunidades que foi aprovado, recebeu na Câmara Federal o apoio de mais de 400 deputados federais. Luciano, a gente tem batido cabeça assim, nas nossas divergências em relação a essa questão específica dessa desoneração. E aí não apenas dos 17 setores beneficiados por essa medida, mas também com relação aos municípios. Mas a verdade, Luciano, é que as duas partes têm razão.
A gente não pode, realmente, eu concordo que hoje o impacto para as empresas como um todo, nessa questão da Previdência, da contribuição, da carga tributária como um todo, não é só da Previdência não, é altíssimo. Gerar emprego no Brasil é algo realmente que custa muito caro. Eu concordo plenamente, eu não discordo não. Mas também a gente não pode discordar de que o governo não deve ou nem poderia abrir mão dessa arrecadação, Zenor, porque isso na realidade é renúncia fiscal. O nome disso é claramente renúncia fiscal. O governo está renunciando ao direito que ele tem de arrecadar. E sem arrecadação, sem aumentar a arrecadação, as contas de governo não fecham. As contas da Previdência Social não fecham. Os dois segmentos nessa história, eles não estão simplesmente um dizendo que um tem razão e o outro não tem. Os dois têm razão. O problema é como resolver esse impasse. Esse impasse precisa ser resolvido por meio dessa reforma tributária que está sendo aí colocada. Não tem meio termo. Hoje, o Diário do Nordeste tem uma manchete hoje interessantíssima, colocando, por exemplo, que aqui especificamente no estado do Ceará, Luciano, a conta da Previdência não fecha. Ou seja, nós temos hoje mais aposentados aqui no estado do Ceará do que ativos contribuindo para a Previdência Social. Esse é um fato, não é uma coisa que está sendo fruto de estatísticas vazias, não. Então, imagina como é que fica isso. Se essa conta já não está fechando agora, se nós já temos, o IBGE mostrou que nós temos hoje um crescimento grande de aposentados e de pessoas caminhando para a aposentadoria, como é que se abre mão da contribuição previdenciária? Agora, é verdade, jornalista Beto Almeida. Quanto saída maior... tem que ser reforma tributária que seja justa, que seja plena, onde quem é mais rico paga mais, onde a gente tenha a justiça tributária prevalecendo nesse país. É tudo que nós não temos hoje. Aí, quando a coisa aperta, joga na conta da viúva. A viúva, sabe quem é? É a União. No caso da Previdência Social, que o Beto Almeida relata, em relação ao número de trabalhadores e de empregados e de beneficiários da Previdência Social, lembrar que o estado do Ceará é um estado, a exemplo de outros estados do Nordeste, que tem um alto índice de pobreza. E como boa parte desses trabalhadores atua na área rural, então nós temos um grande número de beneficiários da zona rural aposentado pela Previdência Social, que é um segmento isento da contribuição. Esses trabalhadores precisam demonstrar, comprovar que tem vínculo com a Previdência Social a partir de declarações sobre aquisição de implementos agrícolas, de sementes, de venda de produtos que são gerados na terra onde esses trabalhadores atuam. Então, há sim um grande número de pessoas com aposentadorias, com pensões, e aí essa é uma tentativa de corrigir as distorções sociais e para diminuir também a pobreza, além do aspecto legal que essas pessoas têm direito ao benefício da Previdência Social. Agora, outro detalhe para finalizar, jornalista Beto Almeida, é mais barato para o poder público, para o governo, ter menos desempregados do que ter mais barato para o governo federal, para o poder público, ter mais gente empregada, contribuindo para a Previdência Social, com as empresas também contribuindo com o percentual patronal, do que termos muita gente desempregada, porque essas pessoas não estarão recolhendo para a Previdência Social. Daí a importância dessa desoneração, que já está em vigência há um bom tempo, e pelos dados do CAGED, lidos aqui na abertura do Jornal Alerta Geral, esses dados mostram que os setores beneficiados com a desoneração da folha salarial contrataram mais.